Nesse vídeo eu quero falar um pouco da experiência de Paulo com a igreja e como nós podemos aprofundar um pouco na experiência dele para tentar entender as 4 notas da igreja. Bom, a primeira coisa que a gente temos que começar a entender é o seguinte: Deus, quando Ele cria, Ele deseja primeiramente isso. Por que eu estou começando por aqui? Porque nós podemos ver a preparação, né, desde o início da experiência do povo de Israel até chegar na plenitude dos tempos com Jesus Cristo, fundando a igreja. Por quê? Ela é o germe do reino de Deus aqui na terra. E ela foi prefigurada no povo de Israel, nas 12 tribos, com os 12 apóstolos. Ela também é prefigurada na arca de Noé, que é a igreja sobre as intempéries deste mundo. No próprio povo de Israel, que peregrina pelo deserto até a terra prometida. Então, nós temos uma pedagogia divina para poder preparar que na plenitude dos tempos o seu Filho, que se encarnou, pudesse edificar a igreja. Quando Jesus olha para Pedro, depois da resposta que ele dá sobre quem ele é, que é o Filho de Deus, falando: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. Então Deus quis fundar a igreja e fundou para um propósito, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, Paulo tem essa experiência, então, primeiro com Cristo e depois com a igreja, porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, no livro de Atos, capítulo 9, nós temos a experiência de Paulo, que fala que quando estava indo para Damasco, sob uma luz forte, ele cai do cavalo e ouve uma voz perguntando: Paulo, por que me persegues? Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde, a voz responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então podemos ver aqui que Jesus, ele fala da perseguição dos cristãos, mas persegue a ele próprio. E essa é uma experiência que muda a vida de Paulo por completo. Então, ela é o cerne para ele desenvolver, na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, a sua teologia do corpo da igreja, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, no capítulo 12, ele vai dizer algumas coisas, como: assim como nós somos muitos membros, formamos um só corpo, que é Cristo, no qual somos batizados por um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. E que os olhos não podem dizer às mãos: eu não preciso de ti. Nem a cabeça para o pé: eu não preciso de ti. Então ele está firmando, a unidade da igreja, de um membro para com o outro e dos membros com a cabeça, e da cabeça com o corpo. Então aqui nós podemos ver a unidade da igreja com a cabeça. Então essa questão que hoje tem muito, eu só preciso de Jesus, não preciso da igreja. Ou o inverso, que entende a igreja só como uma ONG, filantrópica, de fazer bens caritativos, sem a transcendência. Isso não foi querido por Deus. Tanto que Paulo, ele analisa esse fato, como o casamento, de Cristo com a igreja, assim como também o homem e a mulher. Então,
No livro de Efésios, capítulo 5, do versículos 20 para frente, ele vai começar a explicar isso também. Vai falar que, assim como as mulheres devem ser submissas aos maridos, assim também a igreja tem que ser submissa a Cristo, porque Ele é a cabeça. E por que isso? Essa relação de dependência. Porque Cristo nos amou por primeiro. Ele morreu por nós. Ele vai falar isso nos versículos seguintes. Que Cristo se entregou por ela para santificá-la, para purificá-la, sem mancha, sem defeito algum, para apresentá-la a si mesmo. E aqui nós podemos tentar aprofundar um pouco, né? Por quê? Porque aqui nós podemos começar a entender as 4 notas da igreja, porque ela é una, porque ela é santa, porque ela é católica e porque ela é apostólica. Por que una? Porque Deus é um. Porque há um só Senhor, que é o Cristo, seu fundador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E há um só Espírito no qual nos une a Ele, que é o Espírito Santo. Ela é santa no seu fundador, que é santo. Jesus morreu para a igreja e pela igreja para santificá-la. A igreja é santa e santificante, porque ela quer, por tudo aquilo que Deus deixou para ela, santificar os membros, para levá-los para o céu. Então ela é santa e santificante no seu fundador. Por isso que é interessante que fala, só tem igreja por mãe se tiver a Deus por pai. Por quê? Porque só pode amar a igreja desse jeito. Cristo é cabeça, a igreja é o corpo. Deus é pai, a igreja é mãe. Também nós membros temos que reconhecer a santidade, a necessidade de Deus na nossa vida, na qual recebemos por ela, pela igreja, essa doutrina, a fé, os evangelhos e principalmente a graça eficaz nos sacramentos. Aí nós entramos já, porque ela é católica, que vem do grego katolikos, que se refere a toda, a totalidade, né? Aí a gente pode ir já lá para o capítulo de Mateus, no final do livro de Mateus, perdão, né? No livro, capítulo 28, quando Jesus dá a missão para a igreja. Ide e evangelizai a todas as nações, fazendo os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho dito. Então, aqui estão as 2 missões universais da igreja, por isso chamada católica. Quais são as 2 missões? Primeiro, guardar a fé. Ensinai a observar tudo o que eu vos tenho dito. E evangelizar, fazer discípulos a todas as nações. Todos os homens. E porque ela é apostólica, ela começou nos apóstolos. E é lógico que não vai acabar nos apóstolos, porque senão nós não estaríamos aqui falando desse vídeo de Jesus, da igreja. Porque durante esses 2000 anos, né, desde que a igreja católica foi fundada, homens e mulheres deram sua vida para poder ensinar o que Jesus ensinou. Então, não parou nos 2 apóstolos. Por isso temos a sucessão apostólica, que tem esse depósito da fé, essa unidade de fé, de ensinamento, guardado pela tradição e pelo magistério da igreja. E legal que Paulo, quando ele teve experiência com Jesus, ele teve experiência com Cristo, mas também teve experiência com a igreja. E Paulo foi ensinado também pela igreja, porque quando ele teve experiência com Jesus, não caiu do céu toda a doutrina na cabeça dele. Entendeu? Tanto que ele vai assim falar no 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22, 23. Vai falar assim: o que eu vos transmiti é o que eu mesmo recebi. E começa a narrar a Santa Ceia, as palavras de Jesus.
Como é que ele sabia disso se ele não estava lá com os discípulos? Ele aprendeu com os apóstolos. Que até então eles eram as testemunhas oculares de Jesus. E isso foi passando até chegar a nós hoje. Portanto, a gente tem que confiar. Fazer experiência com o Cristo e confiar na igreja, nessa fé perene. Passar nesses 2000 anos. Não podemos ter medo e perseverar na igreja. Pois nela que sabemos que as portas do inferno não prevalecerão.